Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma semana, mais um mês, e que a paz do Mestre nos envolva, nos acolha nessa noite e em todos os dias da nossa vida. Tá? A gente pede, como de praxe, para todos aqueles que são bem-vindos, né, que chegaram pela primeira vez, quem já é antigo, que a partir desse momento desliguemos os celulares, tá, para a gente entrar em sintonia com todas as mensagens e orações aqui na noite de hoje. Aqueles também que, porventura, ao final da palestra, das atividades, puder oferecer uma carona, quem de repente está precisando, tá? Toda carona é bem-vinda, tá? A gente está um pouquinho na corrida, um pouquinho atrasado hoje, mas hoje é uma noite até, né, um pouco diferente para todos nós, e a gente sempre faz a meditação, né, o preparo de ambiente, tá? Mas hoje vai ser um momento diferente, na qual a gente vai fazer uma singela homenagem à nossa querida irmã Sônia do Manto, né? Então, a Rusa tem uma oração, uma mensagem para passar para todos nós na noite de hoje. Boa noite a todos, né? E hoje a nossa meditação vai ser diferente. Nós vamos homenagear, nós vamos agradecer a convivência que nós tivemos. Não é agora não. Não é agora não. Nós vamos agradecer, né, a convivência que nós tivemos com a Sônia, a oportunidade que nós tivemos daquela pessoa maravilhosa, tão iluminada, né? Como nós aprendemos com ela, então que a gente possa seguir esse legado, né? De amor, de generosidade, de compaixão, né? E a nossa homenagem, nós vamos ler esse texto que vocês receberam, O Voo da Borboleta. Voe, borboleta, em busca da sua liberdade. Voe através das suas dimensões. Voe alto, leve e solta como a pena sendo levada pelo vento. Se liberte de tudo que te prenda e voe em busca da eternidade. Voe e em seu voo sinta a leveza do seu ser, deixando para trás todas as amarras que ainda te prendem neste plano. Voe, e em seu voo silencioso, que você sinta o amor por tudo que te cerca. Aproveite cada minuto desse sentimento. Leve consigo somente o que te faz plena, em sua forma multicolorida, espalhando esse prisma de luz em sua nova estrada. Voe, voe alto, para além desse espaço-tempo. Se entregue a essa plenitude, para que possa sentir o amor em sua forma mais pura. Voe, borboleta, em busca de sua felicidade eterna, levando somente a leveza do ser. Todo carinho, todo amor nosso para ela. E ela, olha só, essa orquídea, a Amabel teve esse gesto lindo de trazer para ela essa orquídea, porque foi o que ela falou, essa beleza, esse carinho, essa ternura dessa orquídea representa a Sônia. Coisa linda, né? Então é isso. Agora nós vamos colocar a música Nossa Senhora, porque ela adorava essa música. Se puder cantar, canta. Vamos cantar todos juntos para ela essa música. Com certeza ela está ouvindo a gente. E está rindo também, feliz da gente, está cantando. Cubra-me com Seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo
ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo, da alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, meu destino. Será agora, de novo. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, meu destino, meu caminho. Ana vai estar sempre presente. É, Sempre. e ela deve estar feliz com essa música, adorada. Depois dessa homenagem, vamos pedir a Clélia que faça a nossa leitura de preparo de Fiquei tão ambiente. emocionada que nem separei, mas vai uma aqui. Bom, gente, eu só queria lembrar que este mês, no dia 8 de março, né, é o dia do aniversário da Sônia,
e é o Dia das Mulheres, uma homenagem às mulheres. Então, este mês, né, todinho, as palestras serão feitas por mulheres, para que possamos agradecer e mostrar às mulheres que elas também podem ocupar vários espaços. Então, isso me lembra muito a Sônia, porque me lembra o aniversário dela, me lembra a vida que ela teve, né? O carinho com que ela sempre se dedicou. Então, fica aqui nossa homenagem para a Sônia. Tá? Eu abri aqui no livro e que fala sobre os filhos. Né? Vamos ver o que está escrito aqui. O livro é o livro Reflexões, da Márcia Mackenzie, Mensagens Psicografadas. Os filhos, o que não fazemos por eles? Às vezes queremos até caminhar por eles, coisa impossível. Mas as mães não conseguem enxergar que não podemos sofrer seus sofrimentos, caminhar seus passos e aprender suas lições. Cada um tem seu caminho a trilhar. Ninguém passa pelo outro o que ele não tem que passar. A vida, com seu crescimento, é individual e intransferível. E cada um tem seu tempo de resgate. Temos que entender que nossos filhos não são emprestados. E têm que viver, crescer e aprender. Nós só podemos dar uma boa base, como conceitos de ética e moral. O resto, não. Eles têm que caminhar sozinhos, passo a passo, até que o aprendizado esteja terminado e possam seguir seu caminho, plantando flores em vez de retirando pedras. Mas, às vezes, por não querermos que eles sofram, tentamos viver suas dores e acabamos, por amor, comprometendo todo o aprendizado de uma vida. É a vivência que conta para a nossa evolução espiritual, não o mero conhecimento teórico. É preciso viver para pôr em prática os conceitos aprendidos. Não é assim que são feitas as joias, brilhando a pedra bruta até que brilhe? Em geral, achamos que estamos burilando quando sofremos, mas percebemos que todas as experiências são buril e que existem caminhos e atalhos na vida. E nem sempre os atalhos nos levam às pedras lapidadas. Que assim seja. Nesse momento, então, vamos nos preparar para a nossa prece inicial, elevando o nosso coração, nosso pensamento. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, divino e amado Mestre, cá estamos em mais uma noite de estudos, de aprendizados, junto com as palavras de amor que o Senhor nos concede, agradecendo também aos mensageiros, nossos irmãos da espiritualidade, para que, ao sairmos daqui, possamos sair cada vez mais fortalecidos no desempenho de nossa jornada, de nossas funções, na sua seara de amor e paz que nos conduz hoje e sempre. Gratidão, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, abrindo o mês das mulheres, né? Nossa irmã Soraya Pereira, seja bem-vinda, Soraya, com o tema A Origem dos Sintomas, Menopausa sob a lente da medicina germânica. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Soraya Pereira, eu sou fisioterapeuta integrativa, sou mentora vibracional e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a menopausa, sobre a lente da medicina germânica, que é uma das bases do método que eu criei, que atua na causa raiz emocional dos sintomas, tanto físicos quanto comportamentais. E o corpo da gente, ele está o tempo inteiro mandando informação para a gente. O problema é que a gente não escuta. A gente só escuta quando o negócio ficou feio. Não é assim?
Só quando a gente começa a sentir os sintomas exacerbarem, aquela dor que estava dorzinha ficou uma dorzona, aí sim que a gente presta atenção no que está acontecendo. E aí a gente vai tomar fazer as ações para saber o que está acontecendo. Então, o corpo não mente, ele fala através de sintomas aquilo que a alma não conseguiu dizer. Então, tudo que acontece na vida da gente, relacionado a sintomas, existe algo que trouxe aquilo ali. Ninguém fica doente do nada, ninguém dorme e acorda doente. Existe algo que trouxe aquilo ali. E a gente, quando vai se tratar, a gente precisa também pensar nisso. Não só na questão do remédio. O remédio é uma das terapias que a gente utiliza, ou que o médico utiliza para tratar a gente, né? Mas a gente tem outras coisas que são necessárias a gente também olhar para aquilo ali. Então hoje aqui eu vou trazer para vocês uma visão diferente da doença. Um olhar diferente para isso. Um olhar diferente para os sintomas que vocês têm. Então, assim, vamos sair só um pouquinho do tradicional, daquilo que a gente já escutou desde criança. E quem ainda não escutou uma palestra minha aqui, vai estar ouvindo isso pela primeira vez. Então, eu gostaria que a gente abrisse um pouquinho a mente para escutar o que eu vou falar aqui, tá? Então, como que a gente adoece? Todo mundo aqui está ciente que a gente tem um campo vibracional, certo? Ok? Quando a gente sofre algo na nossa vida, o primeiro campo que adoece é o espiritual, o campo energético. E quando a gente tem uma doença que bate no físico ou no comportamental, o nosso campo energético já adoeceu há muito tempo. Então, quando a gente adoece, a gente começa esse adoecimento pelo espiritual. Que aí a gente tem uma desconexão do propósito, perda de sentido da vida, a falta de alinhamento com o eu superior, com aquilo que você acredita, e a gente perde o nosso equilíbrio, tá? O segundo momento que a gente adoece, a segunda situação que a gente adoece é pelo mental. Quando acontece algo na vida da gente, algo ruim, tá? A gente geralmente fica muito tempo pensando naquilo ali. Acontece alguma coisa estressante na vida da gente fica, tipo assim, dias pensando na mesma coisa, não é verdade isso? Fica aquilo remoendo na cabeça da gente. E todo pensamento relacionado àquilo ali vai gerar uma emoção negativa. Então, quanto mais tempo você fica pensando em algo que foi negativo para você, que foi ruim, que foi estressante, mais sentimentos você vai ter, mais emoção negativa você também vai ter. E uma emoção, ela tem vibração. Então, existe uma escala vibracional, cada frequência em hertz, que é medida em hertz, isso, cada frequência ali corresponde a um estado emocional, tá? Então, esse estado emocional, que é medido em hertz, em frequência, quanto mais tempo fica nessa frequência, quando vier para o nosso corpo físico, que é o último corpo, que é onde materializa esse campo energético nosso no corpo físico, vai bater em forma de sintoma. Então, o sintoma ele vai ter uma leitura para você. O sintoma ele está te mostrando que algo internamente não está bem. Mas isso começou lá no campo espiritual, no campo energético. Né? E ali no campo energético que coloquei, a gente tem aí os chakras ali, no campo áurico, do duplo etérico. E esses chakras, eles quando vem toda essa frequência, vem, né, do campo emocional para o campo, para os chakras, a comunicação, há uma comunicação ali através do nosso sistema nervoso e também através das glândulas do nosso corpo para o corpo físico. Então, por exemplo, se a gente tem um problema já instalado no nosso corpo físico, o chakra relacionado a ele também vai estar em desequilíbrio. Então, vamos resumir aqui. Enquanto a gente não olhar para o nosso campo
vibracional, para o nosso espiritual, para o nosso campo mental, para o nosso campo emocional, os nossos sintomas vão continuar. Pode melhorar um tempinho, a gente toma um remédio, melhora um tempinho, lá na frente o negócio volta. Não é verdade isso? Né? Então, gente, vamos dizer assim, a ordem de adoecimento, isso na visão que eu estou trazendo para vocês, na visão energética e também emocional, ela começa assim, do espiritual, do campo energético, para o campo físico. Ficou claro isso? Beleza. Eu estou trazendo aqui para vocês hoje uma das bases do método Despertar da Cura, que é o método que eu criei. Esse método, ele surgiu a partir do momento que eu comecei a me questionar muito também, na fase que eu clinicava, aqueles pacientes que eu dava alta, eles voltavam com o mesmo sintoma. Aquilo ali me deixava muito frustrada. E tempos depois, anos depois, eu vinha ser diagnosticada com fibromialgia. Eu também não me encaixava dentro daquilo ali. Eu não conseguia entender o porquê de eu ter desenvolvido. Porque todos os pacientes que eu recebia, todos eles tinham um fundo emocional envolvido e eu não me via dentro disso. E aí eu fui estudar, fui estudando e caiu no meu colo a medicina germânica, que foi ali que foi a grande virada de chave para mim, que eu fui entender como que eu adoeci. Mas o primeiro de tudo é no campo espiritual e no campo energético, que a coisa acontece. E depois a gente vem aí para o corpo físico. Mas antes de chegar nesse processo do corpo físico, ainda no corpo espiritual, ainda no campo espiritual, no campo energético, quando a gente sofre um baque na vida da gente, a gente desestrutura, né? E como eu falei, a gente fica pensando muito tempo naquele sintoma, naquela situação, e aí vem o sintoma. O Dr. Hammer, que é o fundador da medicina germânica, ele, após ter sofrido um baque na vida dele, ele perdeu o filho dele, assassinado. Ele, 3 meses depois, ele desenvolveu um câncer de testículo. E a esposa dele um câncer de mama. E ele, muito intrigado com isso, porque ele não ficava doente com frequência, ele começou a estudar. Inicialmente ele estudou com os pacientes dele, depois ele estendeu isso para as outras áreas da medicina. E aí ele conseguiu mapear todo o corpo humano e entender como que a doença se comporta no nosso corpo. E aí sim ele criou, ele descobriu, vamos dizer assim, as 5 leis biológicas da medicina germânica. Então a primeira lei, a lei de ferro do câncer, que ele colocou esse nome, todo sintoma começa com um choque emocional inesperado, que é onde o desequilíbrio acontece. É aí que o negócio começa. Para você desenvolver uma doença, vamos botar assim, né? Primeiro você passou por uma situação onde te pegou de forma inesperada, foi extremamente traumatizante para você e foi vivido em solidão. Só você sentiu daquela forma. Poderia ter 1000 pessoas ao seu lado, mas só você teve a percepção e sentiu daquela forma. E aquilo fica guardado no nosso inconsciente. Tempos depois, acontece alguma situação que dá um gatilho para acionar aquela pastinha que está guardada lá no seu inconsciente. E aí sim, aquela pastinha faz o download e vem para o seu corpo aí em forma de sintoma. E aí, essa lei, esse sintoma, ele apresentou no seu corpo, mas ele passou por esses estágios aqui. O primeiro é o choque inesperado, que aí você passa pela situação complicada. Essa situação, ela tem 2 estágios. O primeiro estágio é a fase ativa de conflito, que é quando você fica o tempo inteiro pensando naquilo ali.
Quando a gente fica o tempo inteiro pensando em algo que aconteceu, a gente tem insônia, a gente tem pés e mãos frias, a gente tem boca seca, a gente tem ansiedade. Isso tudo são sintomas de quando você está vivendo o conflito ativo. Aí, beleza, passou o conflito, resolveu a história, você relaxou, entra na fase 2, que aí vem o sintoma. Aí que aparecem as inflamações, as dores, os tumores, e etc, etc, etc. E aí, dentro ainda dessa fase 2, dessa lei 2 aí, dos 2 estágios, a gente tem um negócio que ele chama de crise epileptoide, que é, você relaxou do conflito, veio o problema, você foi ao médico, você fez os exames, descobriu o que você tem, você tomou a medicação, beleza, passou. Tempos depois você tem outra crise, que dentro da segunda lei é chamada de crise epileptoide, que é quando você entra em fase de conflito muito rápida, alguma coisa aciona no seu inconsciente a situação lá atrás, que trouxe o problema físico para você, e aí o seu corpo, ele manda o sintoma numa forma de ganhar tempo para você resolver aquela situação que aconteceu. O sintoma é feito para justamente te parar. É para você parar e resolver a questão que trouxe ele. Porque senão você fica na fase ativa de conflito todo dia. É mais ou menos assim que a coisa funciona, tá? E aí você tem essa crise epileptóide. Aí o que acontece? Essa crise é uma forma que o seu corpo está trazendo de você virar a página e resolver o problema de uma vez por todas. Você entrar em fase de cicatrização. Vou dar um exemplo aqui, o que é fase de cicatrização? Quando você corta, você às vezes nem precisa passar remédio nem nada, a sua pele não regenera. Ela tem aquela fase de parar de sangrar, o sangue estanca, o corte vai fechando e tal, depois fica só a casquinha. O nosso emocional da mesma forma, tá? Da mesma forma. A gente consegue cicatrizar a pele sem passar nada. E o nosso emocional também é assim. A gente só precisa o quê? Despertar o poder de autocura. E todos nós temos. Todos nós temos. Eu acredito que tem alguém aqui que tenha tido um sintoma lá atrás e depois nunca mais teve. Tem alguém aqui assim? Que teve um sintoma, uma vez só teve e depois nunca mais teve. Por que será que isso aconteceu? Você passou por um conflito que trouxe o sintoma para o seu corpo. Você teve uma crise epileptóide, só que você resolveu a situação, o seu corpo cicatrizou. Não precisou mais voltar lá atrás e ficar sinalizando através de um sintoma que alguma coisa estava errada. Deu para sacar? Isso? Beleza. Então a fase 2 é a fase que a gente está na fase ativa do conflito, quando a gente relaxa e vem o sintoma. A terceira lei, que é a lei onde explica exatamente o porquê do problema, é a lei dos tecidos, que cada tecido nosso, a gente tem 3 tipos de tecido, e o Dr. Hammer subdividiu em 2. Cada tecido do nosso corpo, ele tem uma situação emocional, um tipo de conflito emocional que está relacionado a ele. Cada tecido. Então a gente tem o endoderma, o ectoderma e o mesoderma, que é dividido em mesoderma novo e mesoderma antigo. Isso a gente aprendeu lá em biologia aqui. Isso. E cada tecido desse, ele responde a um tipo de conflito que a gente possa ter tido na vida, onde trouxe o problema. Então, quando o paciente chega para mim, ele já chega com sintoma, eu já sei qual é o sintoma e qual é o tecido que está relacionado a esse sintoma. E aí eu já vou em busca do que aconteceu na vida dele lá atrás, antes dele ter os sintomas, que está relacionado ao tipo de conflito dele. Tá? E a quarta lei, é a lei mais polêmica do Dr. Hammer, que ele fala que o quê?
Os micro-organismos, eles ajudam na nossa cura. Os vírus, as bactérias estão ali para reparar um tecido que foi exacerbado, para poder fazer uma limpeza no nosso organismo. Aquilo que ficou além, eles fazem uma varredura. E a quinta lei diz que todo sintoma tem um sentido biológico de acontecer. Ele está fazendo o quê? Com que você ganhe tempo para você resolver o problema que trouxe para o seu corpo. Todo sintoma, ele tem uma leitura. Todos os sintomas, todos, tá? Até mesmo uma entorse que você tenha tido, em algum momento você fragilizou aquela área, aquele tecido, para você desenvolver uma entorse. Tá? Até isso. Tá? A única coisa que dentro da medicina germânica não é considerado uma situação que possa trazer um problema no corpo são as intoxicações e os acidentes mesmo. Né? Os acidentes de automóvel, enfim, esses acidentes. Foi algo que foi externamente provocado, né? Então, isso não é considerado uma situação que mexa com a sua biologia, tá? E também não é todo conflito que vai mexer com a biologia da gente. Ele tem que ter aquelas características da primeira lei. Inesperado, te pegou de surpresa, traumatizante, extremamente estressante para você e vivido em solidão. Só você sentiu. O tamanho do problema no seu corpo, no seu comportamental, está relacionado diretamente ao tempo que você ficou em conflito ativo, ao tempo que você ficou remoendo aquilo dentro de você e ao tamanho da percepção que aquilo foi para você. Tá? E isso vai ditar exatamente a intensidade do seu sintoma. Tá bom? Ok aqui, gente? Então vamos falar de menopausa, já que a gente está no mês das mulheres. Eu tenho certeza que aqui interessa, todas as mulheres estão aqui. Né? Então, para a medicina convencional, a fase da menopausa representa o fim definitivo da fase reprodutiva da mulher, caracterizado pelo encerramento natural dos ciclos menstruais. Não é considerado uma doença, mas sim um processo biológico natural de envelhecimento. Todos nós concordamos disso. Mas, a questão dos sintomas aí que eu vou estar falando com vocês, tá? Então, para a medicina tradicional, os sintomas são decorrentes da deficiência hormonal, incluindo ondas de calor, que são os fogachos, os suores noturnos, a secura vaginal, a diminuição da libido, insônia e alterações de humor. Isso aqui são alguns, porque já inventaram um monte. Na verdade, já tem um monte de sintoma que está agora relacionado à menopausa, tá? Então, para a medicina germânica, a menopausa é vista como um processo biológico natural, de transição, tá? Não é uma doença, cujos sintomas que algumas mulheres, 90%, vamos dizer assim, né? Sentem, só que outras não. Alguém conhece aqui, alguém que passou pela menopausa e não sentiu nada? Alguém já passou aqui pela menopausa e não sentiu nada? Minha mãe também não sentiu nada. Não sentiu absolutamente nada. Por que será que isso acontece? Hã? Quase morreu. Hoje foi ela aqui, ó. Abduzida. É a abduzida dela. Então, nós vamos falar disso aí. Então, gente, então não é uma doença para a medicina germânica. Esses sintomas que acontecem, eles resultam de quê? De choques biológicos, primeira lei, algum trauma que você teve lá atrás, que ficou guardado lá no inconsciente, e quando chegou na menopausa, acionou. Tá? Então, alteração de humor, secura vaginal, tudo isso, tá? Para a medicina germânica, existe algo que trouxe. Tá? Os sintomas são interpretados como parte da fase de cura. O que é isso? É quando você relaxa da situação.
Fase ativa, você está no meio do problema. Você está o tempo inteiro pensando naquilo ali, você está no meio do problema. Olha só, então estamos falando das mulheres, mas os homens também, tá? Mesma situação, é a mesma pegada, tá? Então, é a fase de cura, é a fase de relaxamento. Você está entrando no processo de cura dos conflitos específicos que trouxeram esses sintomas para o corpo, tá? Que tem ligação com perda de território, eu vou explicar o que é isso depois, separação ou desvalorização, ou autodesvalorização, tá? Fogachos. Para você. Então, são associados à fase de cura de um conflito de perda de território. Ou, no sentido biológico, a liberação de tensão após mudanças na rotina familiar ou sexual. O que quer dizer isso? Para a mulher, o território da mulher é a casa dela, são os filhos dela, é o marido dela, é o trabalho dela. E quando ela se sente ameaçada, olha só, ameaçada antes de entrar na menopausa, tá? Vamos colocar lá atrás isso. Quando ela sente que está perdendo o território dela, alguma coisa que aconteceu na vida dela, que foi traumatizante, que foi inesperado, que só ela viveu daquela forma, pode ter sido, gente, na infância, pode ter sido na adolescência. Muitos dos casos aqui tem relação com a adolescência, tá? Então, o território para a mulher é isso. O território para o homem é o carro, é a mulher, é os filhos, é o trabalho dele. Desculpa, gente. É o trabalho dele. Então, quando ele sente que o território dele está sendo invadido, alguém está invadindo o território, isso é uma das situações que podem trazer a questão do fogacho. Tá? Então, assim, mulheres aí, olhem para trás, que sentiram até, que já passaram até pela menopausa, tiveram esses sintomas. Conhecimento não ocupa espaço. Vocês podem informar outras mulheres disso. Aqui eu estou trazendo informação para vocês, eu quero espalhar isso o máximo possível. Beleza? E pode ser uma tensão após alguma mudança de casa forçada. A mudança da casa dela, teve que sair da casa dela, forçada. É uma situação que pode falar de perda de território, tá? Uma mudança familiar, uma mudança na rotina sexual da pessoa, também vai ter relação com os fogachos. Mas isso tudo, gente, não é generalizado. A gente vê caso a caso. Cada pessoa tem uma história, tá? Então, cada pessoa vai encaixar numa situação aqui. Ressecamento vaginal, tá? Interpretada como uma fase de cicatrização, resolução, mesma situação lá, fase de relaxamento, de um conflito de não conseguir se reproduzir, que aí vem para a cabeça da mulher, às vezes, eu já peguei pacientes aqui que me relataram isso, que foi um choque entrar na menopausa, porque não estava preparada para aquilo ali, não estava preparada para o parar de reproduzir. Isso, gente, está ligado à nossa evolução, a evolução animal. Nós somos animais. Então, a evolução no meio animal também é assim, tá? No meio animal também é assim. Dos mamíferos, né? E também um conflito sexual, que aí a mulher ela não consegue ter relações também, porque isso é uma coisa que incomoda. E aí vai ter o quê? Uma atrofia do tecido, tá? A diminuição da libido. A baixa libido está frequentemente associada a conflitos de desvalorização, autoestima. A baixa autoestima. A mulher, quando ela entra na menopausa, ela se sente
não todas, né? Tem que estar trabalhado dentro do emocional. Mas, quando ela tem uma questão assim, está ligado aí à desvalorização. Parece que ela acha que ela não é mais mulher por causa disso. Ela deixou de ser mulher. Então tem a desvalorização da autoestima, a perda de território também, ou perda até de membros da família, mudança de casa ou de parceiro, e até mesmo a mudança do filho ou da filha que foi para outro lugar, foi estudar, casou. Isso pode também trazer isso para a mulher, tá? Alterações de humor e ansiedade, conflito de separação, conflito de medo e separação e morte para o cérebro é a mesma coisa, tá? Ele entende que a pessoa morreu. Então, o conflito de medo de separação, o medo de separação do marido, o medo de separação dos filhos, o medo de separação da casa, o medo de separação do trabalho, tá? Conforme a mulher vai envelhecendo, as chances de trabalho para ela são poucas. Ainda tem isso. Então, isso também pode levar a um processo na menopausa de trazer essas alterações. Aqui eu não coloquei, mas dentro dessa linha da medicina germânica, tem um negócio que a gente chama de PET hormonal. Por exemplo, a mulher, quando ela toma pílula, ela muda, vamos dizer assim, o comportamento dela em algumas coisas. Quando a mulher engravida, ela também tem esse PET hormonal. Ela também muda o comportamento em algumas coisas. E quando está na menopausa também. Vamos supor, aquela mulher que sempre foi muito calma, de repente ela está com outro comportamento. E vice-versa. Né? Então, isso acontece pela oscilação hormonal. Tá? Os suores noturnos, uma das situações na relação com o ninho vazio, que é a perda da função de mãe. Ela acha que ela deixou de ser mãe, deixou de ser cuidadora, deixou de ser esposa. Isso tudo está ligado a esses suores noturnos. Ou o conflito de autodesvalorização. Né? Ela mesmo se desvaloriza, porque ela acha que não serve mais para nada. É igual quando a gente aposenta. A pessoa que está acostumada a trabalhar, sempre trabalhando, ela aposenta e de repente fala assim, não sirvo mais para nada, não consigo fazer mais nada. Isso também acontece. E insônia. Todo mundo tem? Então, a insônia, gente, é muito relatada aí dentro da menopausa, mas a insônia é uma coisa que, assim, insônia e ansiedade, acho que é o mal da humanidade hoje. Né? Independente da idade. Independente da idade, dependente de gênero e da idade. O que é insônia, gente? Isso aí vai servir para todo mundo, tá? Que tem insônia aí. É o tempo inteiro, lembra que eu falei que a primeira fase, quando a gente entra numa fase de primeira lei, teve choque, entrou na segunda lei, fase ativa de conflito, fase de reparação, fase de relaxamento, que é a fase de cura. A fase ativa, um dos sintomas é a insônia. Por quê? Você está o tempo inteiro pensando na situação, você vai dormir, você está pensando na situação, aí o que é insônia? É o seu cérebro tentando resolver aquilo que você não resolveu de dia e de noite. Então, ele te mantém em estado de vigília o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, quem sofre de insônia e toma remédio para insônia,
Gente, tem que entender por que dessa insônia. Tem que ir no conflito. Tem que. A gente não consegue virar a chave se a gente não olhar para as feridas. A gente precisa encarar as feridas. Por mais que fale assim, isso não me incomoda mais. Mas quando a gente vai buscar, aquilo ali vem à tona. E aí a pessoa até assusta e fala assim, achei que você já tinha superado isso. Não superou, porque no seu inconsciente está guardadinho, nas suas células está guardadinho, está tudo registrado. Então as suas células elas estão sempre acostumadas a sentir até a leitura do mesmo tipo de conflito, o mesmo tipo de sintoma. Ela não consegue ler outra coisa. Então, a partir do momento que você ressignifica o sintoma, a situação que trouxe o sintoma, você traz uma nova leitura celular. Então, o seu corpo ele começa a responder diferente do que estava trazendo para você. Porque até então ele estava trazendo um sintoma para falar para você, olha, para e olha isso daqui. Que isso daqui tem a ver com o que você está sentindo. Só que a gente não faz isso. A gente vai lá no médico. Eu não sou contra remédio, tá, gente? Não sou. Mas a gente vai no médico, o médico passa o remédio, a gente toma e fica tudo certo. Mas lá na frente o negócio vem de volta. O remédio ele é uma das terapias que a gente utiliza para se tratar. Só que o remédio ele atua na camada superficial de uma doença. Ele não vai na raiz. A gente tem que ir na raiz tratando a emocional. Buscando a causa. Eu estou triste. Estou doente porque eu estou triste. Não. Você não está doente porque você está triste. Alguma coisa te deixou triste. Não, quem foi que te deixou triste? O que trouxe essa tristeza para você? Tá? Então, a medicina germânica enfatiza que cada sintoma possui um histórico emocional e biológico por trás, focando na compreensão do conflito, que é o choque biológico, para aliviar os efeitos e não apenas na reposição hormonal. Então, os sintomas da menopausa, existe algo que trouxe. E pessoas que não tiveram sintomas, não passaram por situações, ou possivelmente podem ter passado, e conseguiram resolver aquele conflito. Aí quando chegou na menopausa, não acionou nada. Porque lá atrás resolveu. Deu para entender isso? Então, caminhos aí para se libertar disso. Olha lá, Raquel. Identificar e resolver o conflito na raiz. Ressignificação emocional, ressignificar o problema. Terapias integrativas, como o método despertar da cura, reprogramação biológica, entre outras. Reconexão com a confiança no próprio corpo. Tem mulher que está completamente desconectada do corpo. Ela não conhece o corpo dela. Ela está no mecânico? Não. No automático. Está no automático toda a vida. Ela não conhece o corpo dela. Reprogramação energética, porque a gente tem que ir no energético para tratar também. Não é só terapia no emocional. A gente precisa tratar o energético, vibração. Tá? E terapias naturais e de reconexão com o Sagrado Feminino. Vai ter uma palestra de Sagrado Feminino aqui, né? Então venham nessa palestra assistir. E isso aqui é a reconexão com o seu Sagrado Feminino. Com você, mulher. Algo que te desconectou lá atrás. Algo que você deixou para trás. Que é um pedaço de você e você largou lá atrás. Então precisa trazer esse resgate da alma feminina para vocês. Tá? Então atrás de cada sintoma existe uma história a ser cicatrizada. Essa é a minha frase aí para vocês. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Se vocês se der tempo, não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Ninguém quer perguntar nada. Pode vir aqui também, não tem problema, tá? Se quiser perguntar alguma coisa, estamos aí. Terminados os passos, vamos nos preparar então para a nossa prece final, hoje feita pela irmã Ruth.
Jesus, Divino Mestre, nós queremos te agradecer pela oportunidade de hoje, por estarmos aqui, por termos esses ensinamentos da Soraya, para que a gente possa prestar atenção, para que a gente possa se auto-amar, né? E agradecer todas as bênçãos que nós recebemos nessa noite da espiritualidade, agradecer pela presença da nossa irmã Sônia, que com certeza ficou muito feliz com o nosso amor, com a nossa homenagem, e pedir, Jesus, que a gente volte para casa melhor do que nós chegamos. Que assim seja, graças a Deus.